Graça e paz, amados irmãos, queridos leitores, amantes da palavra de Deus, aqueles que estão buscando a sua palavra como puro leite espiritual que te faz crescer para a salvação. Assim como a corça brama por água, assim a tua alma, a minha alma, ela tem que bramar pela palavra do Senhor, desejar ela, buscar a ela, ter sede dela. A palavra de Deus, além de ser viva, poderosa e eficaz, ela funciona. Ela opera aquilo para a qual ela é enviada. E ela é uma espada de 2 gumes que penetra juntas e medulas, vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções da mente e do coração. É a verdade. E nós queremos caminhar pela verdade da palavra de Deus. Nós queremos viver a verdade da palavra de Deus. Nós queremos que toda mentira caia por terra, porque o pai da mentira é o diabo. E Deus, ele é o Deus de verdade. Então nós queremos sempre falar a verdade uns com os outros. Nós queremos sempre andar, debaixo da verdade da palavra de Deus. E nada pode contra a verdade, senão a verdade. Seremos perfeitos em cumprir a verdade da palavra de Deus? Não. Seremos perfeitos em fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto? Não. Mas nós vamos fazer o nosso melhor para agradar ao Senhor, para fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto, o que é digno de toda honra e de toda glória, que tenha algum louvor, que tenha algo para que nós possamos pensar, possamos deixar como memorial para o Senhor. Amém? Então, fique firme na verdade da palavra de Deus, fique firme em obedecer ao Senhor, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Esforce-te, tem bom ânimo, que o Senhor te ajudará. Amém, meu querido? Não depende do teu grau de instrução, não depende da tua condição financeira, do seu cargo, da sua fama, do seu status, se você está no monte ou no vale. Depende de você ter um coração contrito, agradecido e ser obediente à palavra do Senhor, ser temente a Ele. Porque o resto, o Senhor fará na tua vida. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, dá a quem quer, como quer. Ele te mostra onde estão os tesouros escondidos. Ele faz de você aquilo que Ele quiser. Amém? Então, agradeço ao Senhor todo dia por você estar em pé diante dEle, buscando a sua face enquanto se pode achar, invocando o nome dEle enquanto Ele está perto, porque Ele é bom em todo o tempo. Vamos ler hoje e finalizar carta aos Filipenses, lendo o capítulo 3, capítulo 4. Depois nós vamos já começar a leitura de carta aos Colossenses, capítulo 1 e o capítulo 2, amém? Capítulo 3 aqui vai falar da rejeição da justiça própria e pressão para o alvo celestial. E o capítulo 4 de Filipenses vai falar de exortações para a alegria e a paz. Nós vamos fazer essa leitura e que começa aqui com o título Exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Veja bem que há obreiros maus, Há falsos irmãos também. Paulo já diz em suas cartas que há falsos irmãos, pessoas fraudulentas na obra de Deus, pessoas que fazem a obra de Deus de maneira fraudulenta. Mas tenha certeza que esses já têm a sua recompensa. O importante é eu e você ter uma boa consciência em Cristo. Amém? Então, capítulo 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós.
Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evode, rogo a Sintique, que sinto mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos, saudações finais. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Glória a Deus. Paulo finaliza aqui então a sua carta aos Filipenses e agradecendo e dando saudações pela sua cooperação no Evangelho, que comunicou, sendo comunicado, os Filipenses da necessidade de Paulo, foi pronto em atender a essa necessidade, abençoando a vida dele, suprindo as suas necessidades no seu tempo de aflição, e isso é motivo de agradecimento de Paulo, de gozo, de regozijo, pela prontidão que os filipenses tiveram para com ele e para com o Evangelho. Assim é Deus para conosco, Ele será sempre grato pela nossa prontidão em servir a Ele, em dar do que receber, porque a palavra do Senhor diz: é melhor dar do que receber. E muitas vezes nós temos que aprender a abrir as nossas mãos para dar, para abençoar e sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, que comunica aos nossos corações as necessidades de irmãos, Tem hora que muitas das vezes o Senhor nos toca para abençoar pessoas que estão precisando, necessitando de ajuda, e nós temos que ouvir a voz do Espírito, amém? Então nós vamos hoje, agora aqui, com a graça de Deus, lermos aqui os 2 capítulos de carta de Paulo aos Colossenses, que tem como um tema a supremacia de Cristo. É uma carta que contém 4 capítulos, escrita por volta de 62 depois de Cristo, e onde tem como resumo aqui que Colossenses é uma carta de Paulo dirigida à igreja de Colossos, que enfatiza a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, a plenitude da vida encontrada nele, e adverte contra ensinamentos heréticos, E Paulo encoraja os crentes a viverem de acordo com os valores do reino de Deus, destacando virtudes como compaixão, humildade e gratidão. E o livro ressalta a centralidade de Cristo na fé cristã. Então nós vamos fazer a leitura desta carta de Paulo aos irmãos de Colossos, e capítulo 1 aqui traz sobre o prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A fé e a caridade dos colossenses, oração de Paulo pelo seu progresso espiritual, Jesus Cristo, autor da nossa redenção, a imagem do Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da igreja, é o título aqui. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós,
desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos retirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O trabalho e os combates de Paulo no seu ministério. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, um mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Capítulo 2. Porque quero que saibais qual grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Advertência acerca das falsas doutrinas. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém? Glória a Deus. Nós finalizamos então a leitura de hoje lendo 4 capítulos, sábado e domingo, nos fins de semana, nós temos o propósito de ler 4 capítulos da Palavra de Deus, e durante a semana, de segunda a sexta-feira, o propósito é ler 3 capítulos, para que em 365 dias do ano nós possamos ler toda a Palavra do Senhor, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos, em 365 dias, ler toda esta palavra. Amém? Você crê nisso? Eu creio, tenho fé e estou aqui contigo para te ajudar. Amém? Então, glória a Deus por isso. Nós começamos em Mateus, já estamos aqui em Colossenses, Carta de Paulo aos Colossenses. Isso já é uma grande vitória. Quanta coisa foi aprendida, quanta coisa você viu, você aprendeu, você nem sabia que tinha dentro da palavra de Deus, coisas que foram lidas e vistas aqui. O teu conhecimento com certeza aumentou no Senhor. Amém? E isso é vitória para mim e para você. Eu estou a cada dia aprendendo mais, porque ninguém tem todo o conhecimento da verdade, ninguém sabe tudo que não possa aprender mais, ninguém é tão sábio, que não possa se deixar, ser ministrado. Então seja humilde, se você já tem um conhecimento, já tem uma sabedoria, Deus já te deu algum talento, dom, não se fie nessa sabedoria, nesse talento que você tem, mas seja humilde e continue aprendendo do Senhor a cada dia um com os outros, amém? Então, se você acha que já sabe tudo, amém, fique em paz, mas sempre vai ter alguém que deseja aprender mais do Senhor. Eu sou um deles, Que você também seja um, querendo sempre aprender mais uns com os outros, e assim nós vamos caminhando para a glória de Deus. Nós vamos finalizar com uma oração, e que Jesus te abençoe no dia de hoje, nesse domingo, a qual nós chamamos, de hoje, nesse dia, segundo o nosso calendário gregoriano,
Deus é o dono do tempo, Deus é o dono das horas, das épocas. Ele tem a bênção no dia certo, na hora certa. Deus não retarda a sua promessa, como muitos pensam, mas ele chega na hora certa e no momento certo com a tua bênção e com a tua vitória, se você crer, acreditar e aguardar nele. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, te damos graças, Senhor, por mais esse dia de bênção, de vitória que o Senhor nos concede, por estarmos aqui em pé diante do Senhor, em espírito, em verdade, meu Deus, porque o Senhor é espírito. E aqueles, ó Pai, que te adoram, te adorarão em espírito e em verdade, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelos teus muitos benefícios, Senhor, a qual o Senhor tem nos feito, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos. Muito obrigado pelas vitórias. Muito obrigado pelas lutas do dia a dia. Oh, Alashuri, Calabassuri, Micalamaia. Em nome de Jesus, Senhor, estas lutas que nos forjam, estas lutas e tribulações que nos fazem crescer em sabedoria, em graça, nos faz crescer, meu Deus, dando experiências para saber que o Senhor é bom e a tua misericórdia, Pai, dura para sempre, Senhor. Continua, Pai, no controle de todas as coisas, continua a tua obra salvífica, regeneradora, de cura, de libertação, meu Deus, porque sem santificação, Senhor, ninguém verá a Deus. Sem paz com todos, ninguém verá o Senhor, meu Pai. Que nós tenhamos um coração contrito, agradecido, que nós sejamos tementes a Ti, a Tua palavra, que nós possamos obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar, que nós estejamos sujeitos às autoridades constituídas pelo Senhor, no ministério, pessoas que estão zelando pela nossa vida, pastores que o Senhor tem colocado, meu Deus, para nos mostrar o caminho, a direção, para nos expor a verdade da Tua palavra, para tratar as nossas feridas, para que nós possamos chegar à estatura de um varão, de uma varoa perfeita, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um, Senhor, que está aí do outro lado, ouvindo esta oração, meu Deus, participando conosco deste projeto. Acalma o coração dele, acalma o coração dela, meu Pai, que ela possa sentir, que ele possa sentir a Tua paz, a Tua alegria, a Tua vida abundante, Senhor. Que ele possa ter comunhão contigo, meu Deus, porque se ele tiver a Tua paz, nada vai abalar ele, nada vai abalar ela, meu Pai. Que a paz que excede todo entendimento venha guardar a mente dele e o coração dele em Cristo Jesus. Senhor, obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Deus Espírito Santo. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.